Saudações, todas as criaturas experienciando Gaia, experienciando a Terra neste exato momento, experienciando Orion, experienciando este universo local e os demais, e as demais conexões e os demais universos, enfim, em dimensões possibilitadas pela fonte criadora. Vamos então retomar um pouco de nossas observações a respeito de O Livro dos Espíritos, novamente lembrando, não é uma obra segmentada, não é uma obra para espíritas, espiritistas, mas é uma obra para toda criatura de interesse no que é cósmico e que é espiritual. Lembrando de algumas informações ditas desde 57, vamos dizer 1857, 1860, já no Le Livre des Esprits, e princípios, vamos dizer, e lembrar, princípios do Espiritismo, doutrina espírita, mas doutrina espírita para doutrinar as criaturas. As doutrinas que conhecemos nas histórias humanas não são efetivamente de libertação de consciências, e sim o oposto. Por isso muitas criaturas tendem a manifestar um certo desinteresse ou interesse, dependendo do objetivo, de como vibra essa mônada, de como vibra esse espírito, essa alma, em relação à palavra doutrina. Mas vamos tentar, de alguma forma, no máximo de nossos esforços enquanto aqui encarnados, com as nossas potencialidades da alma diminuídas, vamos dizer assim, adormecidas, vamos procurar entender o Espiritismo como algo que é cósmico universal e que Kardec traz os seus primeiros escritos, condensando, vamos dizer assim, filtrando, vamos dizer assim, estabelecendo uma relação com todos os movimentos religiosos e não religiosos, filosóficos e científicos, enfim, das eras anteriores para as eras que vão chegar, os doravante, como se diz, as bases do novo edifício. Nova era, regeneração da humanidade, já se falava desde 1857, 1860, nestes ditos espíritas. Para todos os que se consideram espíritas, espiritualistas, que se consideram cristãos, que se consideram ateus, que se consideram, enfim, cientistas, como queiram se chamar, para que possamos despertar para a verdadeira ciência do espírito, para que possamos despertar da questão tão falada, tão cogitada, mas tão pouco exercida, tão pouco vivida, experienciada, que é a questão do amor universal ou o amor cósmico, austo do Criador. Temos diversas palavras e diversos vocábulos trazendo a ideia clara de que é o princípio, de que é base, de que é obra basilar, de que é, enfim, todo aquele processo e não restrito, porque nem o próprio chamado codificador, mas muito mais decodificador, porque decodificava todos os códigos que foram colocados à disposição pelo Espírito Verdade, ou Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade. Cabe a nós nos entendermos com as palavras, como o próprio o diz, como a própria pleiade de espíritos chamada Espírito Verdade nos diz. Assim, temos o trabalho dos antagonistas com tudo que é novo, tudo que é hora de despertar, e nenhuma criatura pode parar a ideia na qual o seu tempo é chegado, como nos dizem os ditos filosóficos, os ditos científicos e os ditos do religário, os ditos ainda, para que não caiamos em interpretações sobre o que é religioso, mas sim o religário, ou seja, conexão com a fonte, vamos chamar assim. A fraternidade natural. Os antagonistas, vamos trazer algumas reflexões sobre isso, tem a questão da incredulidade pré-concebida. Isso estamos lá no início do Livro dos Espíritos, as falas de Hippolyte Léon Denis Rivaio, enquanto pseudônimo de Kardec, falando sobre incredulidade pré-concebida, falando sobre repelir coisas novas por interesse pessoal. E ele cita esses dois casos como não passíveis de preocupação.
Então, aqueles que têm incredulidade pré-concebida, ou seja, já está pré-concebido, já está programado a ser incrédulo, a não acreditar, a não aceitar, a não, enfim, não se deixar conduzir, ou melhor, não experienciar para saber se aquilo ali faz sentido ou não. Ou seja, uma incredulidade pré-concebida, fechada. Repelir coisas novas por interesse pessoal. Pode ser que eu vá repelir essas coisas novas justamente por não aceitar. O meu interesse pessoal pode ser de, nossa, mas então eu vou ter que me mover, eu vou ter que melhorar aquilo que eu estou fazendo, eu vou ter que sair da chamada zona de conforto e aí entrar na zona de desenvolvimento proximal ou zona de desenvolvimento espiritual, o termo que nós temos usado nas nossas conversas espirituais e cósmicas. Há um terceiro caso, então estes ali seriam no stress, seriam aqueles casos em que não deveriam se preocupar as criaturas que estão estabelecidas como pequenas, vamos dizer assim, missões sucintas de divulgação daquilo que é cósmico e aquilo que é espiritual. No stress. Não devem se preocupar com esses dois casos. Mas há o caso do amor próprio, natureza, né, dizendo a última palavra, como se a natureza já houvesse dito a última palavra. A última palavra é aquilo que se apresenta na natureza. Mas Galileu Galilei, Flammarion, já vieram com esse processo e quebraram justamente esse paradigma de que a natureza havia dito a última palavra. James Webb, o observador dos universos, outros tantos satélites que vão surgindo complementares a James Webb vão trazendo novos e novos universos, novos e novos planetas, novas e novas humanidades, enfim, novas, entre aspas, mas são novas para a visão de quem está na imersão da terceira dimensão. Assim, essas criaturas em memórias ainda assim seria o caso de no stress. Seria o caso de não preocupar-se com essas criaturas, porque é pelo amor próprio, ou seja, o orgulho exaltado, o orgulho. E aí sim teria um caso em que o orgulho está disfarçado, o orgulho está mascarado, e o orgulho às vezes se manifesta de diversas formas nas criaturas humanas, experienciando todo esse processo do corpo emocional que vai se manifestando nas relações humanas, nas relações interpessoais, sejam elas em quaisquer dimensões. Aí, usando a razão apelando para o orgulho mascarado, e aí temos essas questões em diálogo com aqueles que seriam os antagonistas a tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que precisa medir esforços, que exige esforços. Então, falávamos a respeito de que Deus existe lá na terceira pergunta desta obra, né, inicial de O Livro dos Espíritos. Lá na 3A, que corresponderia à pergunta 6, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Ou seja, conclui aqui que naquele espaço-tempo, como Kardec, hoje já uma criatura que já avança mais do que isso ainda, enfim, mas concluía naquele momento que se o sentimento da existência fosse produto de ensino, não seria universal. Ou seja, nem todas as criaturas passariam pelas mesmas escolas, pelas mesmas experiências, pelas mesmas provas e expiações, quando já designadas nas escolas da vida, nas escolas multiplanetárias, enfim, ou multigalácticas, podemos dizer, ou multiuniversais, do multiverso. Sim, mas não aquele multiverso que está sendo propagado agora, mas sim o multiverso real, onde as dimensões se interpelam, as dimensões vão se comunicando. Poder-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas corresponde à pergunta 7 no mais recente. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? Ou seja, sempre há uma busca maior. Não é porque chegamos no quarks, não é porque chegamos no fóton, não é porque chegamos na partícula de Deus chamada, não é porque chegamos no bóson de Higgs, ou
qualquer outro tipo de partícula que vá surgindo, que já atingimos o âmago do átomo original, ou o âmago da mônada original. Não, não, não. Vamos ainda ter muito, muito, muito o que percorrer. Quando chegarmos no profundo, estaremos no raso novamente, porque há muito mais profundeza para mergulharmos neste oceano de conhecimento e de imersão espiritual. Então não sejamos inocentes a este ponto de nos atribuirmos em determinado ponto estático, de dizermos agora estamos profundos, agora estamos conscientes do que é tratar sobre as questões do espírito. Em Livro do Espírito, base em qualquer planeta, para entendermos as coisas espirituais de acordo com as suas manifestações humanas, a manifestação da razão e a manifestação do livre-arbítrio. Qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. E aí Kardec segue nesse ritmo e nesse tipo de indagação, nesse tipo de filosofia super inteligente, no sentido de que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, o acaso. Novamente já falamos a respeito do nada, e o nada não existe. Outro absurdo, diz a Pleiade, Espírito Verdade, que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente, além disso que o acaso é nada. Nada. E aí, na próxima pergunta, pergunta número 6, que corresponde a 9 da versão de 1019 perguntas, diz: tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Já falamos isso no encontro anterior. E aí, vem ainda a questão número 7, que diz: alguns filósofos disseram que Deus é o infinito. Os próprios espíritos assim o têm designado. O que se deve pensar dessa explicação? Definição incompleta. Tudo aquilo que nós não compreendemos bem, nós deixamos obscuro. É matéria escura. Nós não compreendemos muito bem deste ponto de vista. Quem sabe do ponto de vista perispiritual? Quem sabe do ponto de vista do corpo mental? Quem sabe do ponto de vista do corpo mental superior? Quem sabe do búdico? Quem sabe do átmico? Quem sabe de outras sensações e de outros sentidos da alma e do espírito que nós não estamos habitando, vamos chamar assim, não estamos habitando esses sentidos ainda, enquanto fractais, criaturas da fonte primária, né? Da fonte primária. Então, ou seja, sem esses sentidos, não há essa percepção. Mesmo aqueles que se aprofundam em algumas obras que são interessantes de serem dialogadas, como, por exemplo, o livro de Urântia, que vai trazer a questão dos superuniversos, a questão do universo central de Avona, onde se localizaria Deus. Mas não podemos restringir Deus a um universo central, ou seja, há uma manifestação, vamos dizer assim, mais intensa da fonte criadora em Avona, mas não quer dizer que nos superuniversos e tudo aquilo que trazemos em conexão com aquilo que é do Espiritismo, que avança com todas as conexões, vamos dizer assim, inclusive outras escolas, como a Masofia, como outras escolas tantas que vão crescendo juntas com o Espiritismo para que possamos avançar em toda essa compreensão daquilo que está em O Livro dos Espíritos e aquilo que está nas outras edições do Livro dos Espíritos que estão aparecendo, que estão no limiar do amanhã, como dizia uma determinada figura do movimento espírita. E aí vamos dizer que o movimento espírita é aquele que avança e não aquele que está estagnado apenas nas obras fechadas, editadas e lançadas, e sim naquelas obras que estão vivas, complementando a outras obras, como sempre foi nas histórias da humanidade ou das humanidades, pelo universo e pelo cosmo. Assim, onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Essa é a pergunta. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater acima de si o orgulho, aquilo que falávamos a respeito de um orgulho disfarçado da razão, aquela criatura que vai negar, que vai ser o antagonista de todo esse processo. E quando falávamos a respeito até de estudos da Masofia, vamos pensar aí na questão inclusive da relação
com o símbolo, com a cepa, com a uva, que aqui na obra de Kardec, que aqui no chamado Pentateuco, traz da ideia da alma, do espírito e da alma do corpo em relação ao corpo, a alma em relação ao corpo. O sentido da cepa da uva. Nós vamos tomar aquilo que está trazendo outros estudos herméticos, por exemplo, aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. Isso quer dizer que tudo está em tudo, como está no Livro dos Espíritos. Isso quer dizer que as criaturas podem compreender o microcosmo com o macrocosmo, ou seja, as questões, uma célula produz e contém tudo que há no universo. Isso quer dizer que nós, criaturas de Deus, contemos as questões iniciais e as questões a se desenvolver que o universo ou os universos se desenvolvem, ou as galácticas questões vão se desenvolvendo. Isso quer dizer que, se estudamos na biologia, na microbiologia, nós estudamos também as questões universais, as questões gravitacionais da própria galáxia, do próprio universo local. Assim, nós trazemos a leitura de Kardec para fazermos uma nova pausa nesse estudo, dizendo: julga-se o poder de uma inteligência por suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Mas chegamos agora a criar órgãos, chegamos agora a artificialmente, vamos chamar assim, produzir outras coisas tantas. Mas que é este corpo aqui, se não um corpo artificial, ou seja, produzido na espiritualidade, para que possamos experienciar esse processo? Não estamos falando de processos eletromagnéticos? Se estamos falando de processos eletromagnéticos, significa que foi editado de alguma forma este corpo para que ele possa manifestar, com relação ao seu DNA, tudo aquilo que precisa durante o processo encarnatório. Então, podemos agora pensar, refletir e tratar da definição incompleta que diz ali sobre o infinito. Então, tudo aquilo que nós desconhecemos, temos medo e não alcançamos, ou temos um orgulho que sobressai e diz assim: eu não aceito isso porque não está no livro terminado e editado, então não teríamos obras póstumas. Vamos cancelar neste exato momento obras póstumas para aqueles que dizem que somente aquilo que foi editado por Kardec. Isso quer dizer que obras póstumas está fora. E outras tantas questões que foram trazidas, retiradas das obras de Kardec, inclusive as obras de André Luiz. Isso seria um absurdo. Ou seja, tanto de André Luiz como demais espíritos, Emmanuel em si, e outros tantos, Joana de Ângeles em si, e todos os outros que vão na sequência trazendo informações, Manuel Filomeno de Miranda, etc, etc. Isso quer dizer que, se estamos parados, estagnados nessas questões, vamos lembrar, o micro está no macro, o macro está no micro. Se estamos considerando as questões do micro, ao estudarmos o chamado espiritismo, nós estamos estudando também o macro. Isso quer dizer que as questões que estudamos para a conexão entre o átomo original e o átomo, constatado como átomo das moléculas em que se agrupam e formam uma forma de vida, como conhecemos aqui, a forma de vida mais densa, vamos dizer, nós também estamos estudando como se estabelecem as relações estelares, estabelecem as relações universais. E aí, a linha de congruência que estamos fazendo agora é a respeito do corpo, que fala e cita-se na Amazofia a respeito dessa questão dos cachos de uva na cepa, como simbologia também, criaturas de Sírios, para esclarecermos o ponto, que trazem essa informação a respeito desses movimentos onde pequenas uvas vão representar os universos que estão entrelaçados e conectados, mas da cepa diretamente das plantações, ou seja, das sementes estelares, das sementes espalhadas pelo Criador. E essa é a conexão que vamos fazendo cada vez mais conexões com tudo que avança e tudo que foi também, como se diz, já que temos essa premissa de tempo e espaço e essas sequências. Então voltamos lá nas questões de céu e inferno, voltamos em todas essas questões que vamos dizer estados da alma, certamente, mas também como co-criadores, ou seja, formas pensamento que vão dar vida, e essa vida artificial vai se movimentar também com certos segmentos e com certas análises de uma criatura pensante, um espírito
que vai dominar e que vai exercer o seu poder, seja para o bem, seja para o chamado mal, ou seja, a ignorância, a falta do bem. Seja para o bem no sentido de vamos progredir com essas criaturas artificiais chamadas que estão chegando, novamente lembrando que esses corpos aqui são, de uma certa maneira, artificiais, ou seja, são corpos de experiência, são escafandros, como dissemos em outros estudos, mas também temos que pensar que artificial sim, mas criados pela fonte criadora sim, mas também criados por nós outros, ou seja, o nosso corpo mental emanado cria o nosso perispírito com aquilo que nós estamos vibrando e assim nós vamos nos estendermos nessas conexões pela vida e pela experiência humana, vamos chamar assim, até que possamos atingir um outro grau, né, que em verdade seria uma eternidade, e essa eternidade precisamos para nos animarmos com pequenas conquistas, precisamos ter esses graus de dizer angelitude, de dizer cristandade, enfim, e por aí vamos. Então fica a nossa segunda reflexão apenas sobre o Livro dos Espíritos e vamos adiantando e progredindo com tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que é verdadeiro, aquilo que se movimenta diante das questões que são cósmicas e que são universais. Saudações a todas as criaturas.